Mas Tem razão, Mauro. É que o Palmeiras está formando. Tem que formar um elenco, cara. Olhar pro banco e falar, ó, agora eu vou trocar, não é 6 por meia dúzia, é um muito bom por um melhor ainda. Ah, porque tá no banco, é porque o outro tá jogando. É isso, é elenco, cara. Dá opções pro técnico. O negócio é o seguinte. Primeiro, informação. Situação do Paulinho e essa situação de Matheus Pereira e o Andrés Pereira. Bom, com o Palmeiras, Paulinho, Palmeiras, Atlético Mineiro, Palmeiras, Patrick e Atlético Mineiro estão acertados. Tem o detalhe que falta, é o acerto final do Gabriel Menino. Tá. Né? O empresário do Gabriel Menino estava procurando uma possibilidade europeia nessa janela de janeiro. Mas já abriu conversações com o Atlético Mineiro para um acerto e é o que falta para definir. Aliás, faltam duas situações. Essa é uma situação. A segunda situação que falta é o Paulinho vir para fazer os exames médicos no Palmeiras. O Paulinho teve uma fratura, né, na tíbia e ele uma fissura, né? Ele Sim. Não quebrou, ele só fez uma fissura. E ele fez uma cirurgia para colocar o osso no lugar e deve voltar, pela informação que eu recebi, hoje, inclusive, entre final de abril e começo de maio. Muito bem. Voltaria para o Mundial. Voltaria a tempo do Mundial de Clubes. O Mauro ontem foi muito feliz quando ele disse. Então, no Campeonato Brasileiro, ele vai jogar 3, 4 rodadas... Para ganhar ritmo. Para ganhar ritmo, para poder chegar com o ritmo de jogo no Mundial de Clubes. Né? O Mauro estava até desenhando aqui um time do Palmeiras para quando tiver o Paulinho pronto para jogar. Tá. Quanto a Andréas Pereira... Moço aí, ó, que está aí atrás do senhor. É que Andréas, Não, é Andréas. que nesse desenho com o Paulinho, acabou o papo de vou trazer o 9. Passa a ser o Paulinho, que não é o 9, mas eu só vejo esse ataque, pelo menos até o Mundial, com o Estevão, Paulinho e o Facundo. Facundo disputando vaga com o Maurício, disputando vaga com o Anderson, né? Felipe Sim. Anderson. Mas, a princípio, esses três ali. Ou seja, no meio Agora é há o pouco Paulinho. você escalou um Palmeiras que não tinha o Felipe Anderson. Só para... O Paulinho, Não tem. Esse ele não pode tem. fazer tecnicamente no nível melhor, não sei se em termos de produtividade, porque a produtividade do Rony no Palmeiras é uma coisa histórica, Sim. enorme, mas ele pode. Se o Abel, por exemplo, um dia quer jogar mais fechadinho em contra-ataque, o Paulinho é um cara para ser acionado como o Rony era quando foi colocado de centroavante. O Paulinho também é um cara que sabe fazer pressão em saída de bola, só que tecnicamente é um jogador melhor que o Rony. Sim. Né? Então, dá para o Abel de novo a chance de fazer coisas parecidas, não precisam ser exatamente iguais com as que ele fez e que renderam títulos ao clube, com um jogador melhor. E se o mercado, como eu acho que vai terá êxito com um time, tecnicamente, como o Abel nunca teve. Ah, mas possível. Muda o patamar do time, concordo muda o com patamar você. do time. Muda, sobe o degrau. Principalmente se, Consideravelmente. se veio o Andréas Pereira, no mínimo vai sobrar o Richter Rios no banco. E ele está falando de um cara que se destacou bastante nessa temporada. Acho muito inconstante. Tá vendo como começa a formar banco? Começa a formar banco. Porque eu tava caras falando que em hoje intervalo são elenco. titulares ou semi-titulares, se é Sim, que a gente pode falar sim, assim, eles vão para o banco e começam a formar um time interessante para dar profundidade nesse O do Andréas Pereira, o Andréas Pereira, o empresário do Andréas Pereira, que é brasileiro, já tem conversas com o Palmeiras. Tá. O problema é o Fulham aceitar, negociar o Andréas Pereira. Ele se mostrou muito disposto a vir para jogar no Palmeiras. Essa é a informação que eu tive de uma pessoa hoje, é nosso amigo, né? Então eu tive essa informação, que ele se mostrou disposto, conversou com o pessoal do Palmeiras, disposto a vir. Ponto. O Fulham pede 160 milhões de reais na negociação. Então, vamos aguardar. É coisa que o Galo queria no Paulinho, né? O Galo queria no Paulinho 20 milhões de euros. É isso. Né? Negociação com o Fulham em libras, porque, obviamente, a Inglaterra não está mais na comunidade europeia, então você tem que negociar em libras. Tem a moeda europeia. Mais caro. Um pouquinho mais caro. Agora, é uma situação que precisa o Palmeiras resolver com o Fulham, porque aí não entra jogador, aí é o pagamento, o formato de pagamento, como vai ser feito, se esse valor vai ser aplicado, se todo esse valor vai ser gasto,
O Palmeiras tinha reservado 200 milhões de contratações para o início da temporada. Aí veio o Facundo. O Facundo custou 10 milhões de dólares. Isso. Certo? Hoje o dólar fechou, o Mauro tem os cálculos aí. 6,2 aí, é isso? 6,3, acho que 6,3. 6,3. Jesus! Aí, esse é o Facundo. O global da negociação que envolve o Paulinho são 20 milhões de euros. O global do Paulinho, envolvendo jogadores, o Patrick Volante. O Patrick Volante, para quem não sabe quem é o jogador que fez o gol na final da Taça São Paulo de 23. Foi o melhor jogador daquela da Taça São Paulo 23. Vocês estão lembrados dele? Não. Sim. Um esguio, volante, joga de ponta, joga de segundo volante, primeiro volante. Um jogador que passou, inclusive, por base de outros clubes para chegar para vir para o Palmeiras. Ele chegou no Palmeiras com... Ele tem 20, vai fazer 21 agora no início do ano. Sim. E ele chegou no Palmeiras, tem 4 anos que ele está no Palmeiras. Então, é um jogador que se desenvolveu no Palmeiras. Então, ele é um volante com características ofensivas. Volante que chega, volante de chegada. Mas jogava de primeiro volante na equipe de base do Palmeiras. Mas pode jogar de ponta de lança também. E o glorioso Matheus? Para a gente começar a discutir aqui esses nomes. Vamos lá. O Matheus do Cruzeiro? Pereira. Aí sim, o Matheus Pereira ou Ou o Andréas Pereira. Só pode um Pereira. Só um. Além da Leila. O Matheus ou o Andréas. Os dois, eu acho que eles não cabem na mesma negociação. Até porque o Matheus custou muito caro para o Cruzeiro. Mas são jogadores. Mas partindo desse princípio, eu começo a cogitar do André ser o jogador que vai atuar à frente dos volantes, que o Matheus é esse jogador. Então, se é ou um ou outro, são jogadores que, apesar de serem construtores, bons finalizadores, entrarem na área, finalizarem de fora da área, terem bom passe, várias virtudes parecidas, o Andrés consegue jogar mais como um segundo jogador de meio de campo do que o Matheus. O Matheus não é um segundo jogador de meio de campo de jeito nenhum. O Matheus é mais na função do Veiga. Pois é, por isso que eu acho que o Palmeiras precisa mais do Andrés do que do Matheus. Pela versatilidade? Não pela posição. Porque o Matheus, você vai botar ele do lado direito? Vai botar ele e Veiga? Porque eu estou imaginando que o Veiga não vai sair do time. O Andrés jogaria ali ao lado. Aí, ó. Sim. O Veiga e o Matheus. Estava até comparando ali. Olha, o mais vermelhinho, mais pela direita, onde que joga o Veiga. Eles são semelhantes, né? Então, assim, eu acho que neste caso, para o Palmeiras, pensando num time titular, Aníbal, Andréas Pereira e Rafael Veiga. Se vier o Matheus Pereira, eu vou tirar quem desses? Se vier os dois, parece que não dá financeiramente. E ainda tem o Maurício, que pode jogar de segundo volante. Não, nem estou pensando no jogo. A questão é assim, só para deixar claro, os dois poderiam jogar juntos, essa não é a questão. Não, mas aí tem que sair o Veiga. Mas aí tem que sair o Veiga, exatamente. Vai sair o Richard tem uma questão financeira importante aí, né? E vou tirar o Veiga para quê? Gastar 160 milhões num cara que jogar o Veiga ali. O Veiga com o Matheus Pereira, vou fazer uma pergunta para o senhor, quem marca? Pois é. Só o Aníbal? Pois é. Então, o que eu recebi de informação é que é um ou outro, não são os dois. Eu acho até pelo dinheiro. Até que pelos valores envolvidos. São valores muito semelhantes entre o Andrés e o Matheus, né? Então, a situação é essa de momento. O Paulinho, ainda não dá para comemorar. Eu não comemoraria, porque eu sou daquele... O senhor é muito cauteloso. Eu acho que enquanto não tiver o autógrafo... O autógrafo? Dar o autógrafo no papel, tá tudo bonito e tal. Porque no contrato que o jogador de futebol faz, não está escrito que ele vai ser titular da reserva. Ele faz um contrato como atleta profissional de futebol. Claro. O jogador de futebol é o único ser humano contratado na face da terra que ganha para treinar. Porque quem escala é o treinador. Quem escolhe é o técnico. Então, o jogador de futebol, ele ganha, e ganha muito bem, que é para treinar. A obrigação de escalar é do técnico. Então, que fique bem claro isso, porque às vezes o cara acha que ele é maior do que isso. Ele não é maior do que isso. Pô, mas na boa, essas duas contratações não são só para treinar, é para chegar e vestir a camisa e sair de titular. O Paulinho... E o Andrés também. Se acertar Paulinho e Andréas Pereira, já com o Facundo... É claro que o Paulinho vai ter que se recuperar fisicamente. Sim, o Paulinho só em quando tiver ok, veste a camisa e pronto. Final de abril, começo de maio. Acho que, na minha visão, ele começa em maio ter um pouco mais atividades. Pelo tipo de lesão, pela fase de recuperação, pelo tempo que tem que ser respeitado. E aí ele pega toda a fase decisiva do ano, que como diz o Birner, e eu discordo já para falar dele, o Birner acha que o campeonato estadual não vale nada. Eu acho que vale, o Birner não gosta do estadual. É para discordar. Taça de gelo. Não, Você brincadeira. acha que fez falta para o Botafogo esse ano? Não, eu quero te falar. Eu quero te falar o seguinte. Mas é outra discussão. Para o Palmeiras, no jeito de pensar do Birner, ele não vai fazer falta nenhuma. Ele só não vai disputar o estadual. Porque ele vai pegar o Mundial
E a partir daí, o Palmeiras certamente vai começar a fase decisiva em Libertadores, Campeonato Brasileiro, etc. Ou seja, ele só joga em maio, mas vai jogar... Os vários clubes agora trouxeram jogadores em junho e os caras foram decisivos no segundo semestre. A questão é Então, a seguinte, assim, o Palmeiras pensa em muito ser tempo. campeão estadual, tem essa... Não. Pode ser joga tetra, pra ganhar. né? Joga pra Vai ganhar. jogar para ganhar, Só evidentemente. não vai sacrificar coisas posteriores à temporada. E vale, Jogar pra ganhar. e vale um tetra aí, né? Vale um tetra para Sim. tirar uma onda. Bom, ele não precisa do Paulinho para isso. Não, então. É verdade, isso é fato. Ele não precisa do Paulinho para ser tetra estadual. Não precisa. Então, realmente dá para fazer sim. Não, eu tô falando assim rivais. sobre o Paulinho. Ele vai Oi? ser Tem aproveitado. rivais o Palmeiras. Tem rival, mas não Não precisa vai do jogar. Paulinho para O ser Palmeiras campeão. não entra no Campeonato Paulista sozinho. Mas peraí, o Palmeiras... O Corinthians não vai jogar? Mas pera um pouquinho. Mas são os dois favoritos. O Palmeiras... Exatamente. Não tem outro. Exatamente. Pode até ganhar outro time, mas não tem outro favorito. Não, eu não E sei só, como e só para te falar uma coisa. Como é que o Corinthians Santos foi vai- tri. estará? O Corinthians foi tri. Quando ele. Que O o Corinthians Santos foi vai- tri. estará? O Corinthians foi tri. Quando ele ia ser tetra, quem tirou o tetra? Palmeiras. Agora quem tá para ser tetra? O Palmeiras. Será que o Corinthians não quer dar o troco? Pode Essas coisas ser. é regional, essa rivalidade Sim, ali é pode ser. gostosa, é legal, Agora, é legal. não Mas não pode precisa do O Paulinho para Vitor isso, Bene, não. o Vitor Bene traçou uma situação que eu acho que é a realidade. Eu acho difícil o Andrés Pereira ser contratado. Eu acho difícil. Tá. Como o Matheus também acho difícil. Você acha que os dois não vêm? Eu acho que é difícil, porque os valores envolvidos são muito altos. Mas o Acho Palmeiras está difícil. lá conversando, hein? Mas eu estou pensando agora, eu venho analisando, conversando com as pessoas e analisando os fatos, eu estou pensando como o Mauro tinha tratado a situação ao final do Campeonato Brasileiro. 200 mais 300, é isso que você falou? Na verdade, não é um lucro. O Palmeiras não sabemos como vai ser o lucro. Teve um superávit, vai ter, né? Até outubro já estava batendo 190 e tantos milhões, vai ser 200 milhões. É superávit. Não quer dizer que você não tenha Não é o coisas lucro para líquido. fazer. Não é o lucro. Mas vai sobrar um dinheiro. Tá. Quem tem um O que superávit está reservado de para 200 vai investir são sobrar. 200 milhões. Já está, exatamente. Você já tem 200. E tem 300 milhões limpo para entrar no Mundial. Aí nós passamos a falar em 500 milhões. Será que o Palmeiras tem tanta dívida para precisar desses 500 milhões? Porque tem vários clubes que precisam de mais, aí pagariam dívidas. Não é o caso do Palmeiras, bem administrado. Então, vou gastar 200, mas, vai entrar mais 300. Eu acho que eu posso gastar mais do que isso e usar um pouco desse dinheiro. Dona Leila, que administra lá, a diretoria, deve ter outras coisas para pensar nesse dinheiro, mas pode pensar no time. Então, o Palmeiras poderia potencialmente até 300, 400 milhões. O que daria para comprar pelo menos Andrés e Paulinho. Entendeu? Eu estou fazendo a conta sem estar administrando o clube, né? Se você Porque a gente trouxer- vê como é que é. Às vezes tem os discursos, quando o cara senta lá, o Pascoal tem dito do Pedrinho, né? Uma coisa é quando você está do lado de cá, você administra tudo muito fácil, mas você sentou, pegou a caneta, vê as coisas, opa, peraí, eu não posso gastar que eu acho... 300 milhões aqui ou ali. E ainda é uma informação. Sim. É uma impressão baseada no que a gente já viu da equipe. O Palmeiras vai buscar outro jogador. O Palmeiras tem dificuldades nas laterais. Exatamente. Um pouco. Sim. O Gustavo Gomes, para mim, fez a pior temporada dele desde quando chegou ao Palmeiras, no último ano. O Palmeiras tem no plano um zagueiro canhoto para contratar. A gente precisa. E eu acho que os volantes do Palmeiras, o Aníbal Moreno, acho que ainda vai crescer. E o Richard Rios, que tecnicamente é bom jogador, é muito inconstante. Então, qual é o dilema? Você precisa de concorrência, porque quando um jogador ele é regular nas atuações, eventualmente ele joga mal. O Richard Rios você não sabe quando ele vai jogar ou quando ele não vai jogar. E é essencial no futebol de hoje que tenha volantes que marquem, que construam o jogo, que finalizem, que façam gols. O Richard Rios tem vezes que ele larga a jogada, é uma coisa que não dá para entender. Né? Em outros jogos ele atua em nível muito alto. Sim. Olhando que o Abel... Posso falar criar um? Todas as vezes que ele volta da seleção da Colômbia, ele não volta bem. Pois é. Todas Geralmente as ele vezes. joga muito bem na Joga Colômbia. bem lá, né? Joga bem lá. Arrebenta na seleção da Colômbia. Ele joga demais na É seleção o da Rames do Palmeiras. E- Não. Não. Aí você impactou o nosso comentarista. Eu Você fico pensando impactou. se tem algum jogador em algum lugar que eu possa Não, o pior é que eu puxei. puxei a cordinha aqui, vai longe. É melhor deixa quieto. Nossa Senhora. Mas Não, segue, nunca vi desculpa aí, coisa Vitor. boa. Não, Só também para não, dizer, também Vitor, não. que Foi só quando pra ele provocar. volta, ele voltou da Copa América muito mal. É. Fez aquele jogo contra o Flamengo, que o Palmeiras tomou um passeio do Flamengo no Maracanã. E ele foi um dos piores jogadores em campo. Se não foi o pior. O técnico ficou louco com ele. Eu concordo com o Bini, ele é irregular. Mas ele tem potencial, né, cara? Tem, claro que tem. potencial. Claro que tem. Agora, se eu, técnico do Palmeiras, olhando o elenco que já tem, olhando para esses dois nomes, eu já vou trazer o Paulinho ali, entre os Pereiras aí, eu fico com o Andréas.
porque eu tenho o Rafael para outra função, entendeu? Exatamente. Eu acho que sim, é o que você acabou de falar. Aí não vou tirar o Rafael, mas vou botar o Matheus Pereira, vai ficar só o Aníbal para marcar? Esses dois não são muito de marcar. Por mais que tenha a volta aqui um pouquinho. Se eu então, eu tivesse acho que funcionaria mais. O Birner já foi técnico e ele montaria o time dele lá no Palmeiras no 4-3-3. O André seria esse cara. O Birner foi técnico, você sabe disso, muitos anos. Se eu, Foi mesmo. se eu Eu tivesse- sei, não. eu sei, eu tenho uma história aqui de bastidores. de sobre trazer o Matheus Pereira Ou e o o Andrés Andrés. Pereira, ou um deles e um grande volante, eu traria um deles e um grande volante. Eu usaria o dinheiro de outra maneira. Você traria um Tiraria o deles. Aníbal? Qual deles você traria? Não, mas o Como Aníbal... reserva pro Aníbal. Então. Torcida Palestrina, o Mercadão da Bola está circulando. O Palmeiras pode gastar mais de 300 milhões nessas contratações de Matheus Pereira, Andrés Pereira e também do atacante Paulinho. Facundo Torres acabou de chegar. Palmeiras desembolsou uma grana assim estratosférica, muito alta, né? O jogador chega para melhorar aquele setor ofensivo, tendo em vista que o Estevão, né, craque de bola, sairá no meio do ano. Então assim, o Palmeiras está, né, já tá indo atrás de jogadores para suprir a ausência. É claro que assim, falta um 9, falta um cara, né, fazedor de gols. A Leila Pereira desistiu muito fácil do Gabriel Barbosa, não sei, né? Não sei se o jogador quer vir jogar aqui no Palmeiras, não sei. Mas o que acontece é o seguinte, a Leila tem que ir atrás de outro jogador, seja o Gabriel Jesus, Roberto Firmino, não sei, mas o Palmeiras tem que contratar um camisa 9. Tá contratando muitos jogadores de meio de campo, né? Muitos jogadores de ponta, mas tem que ter aquele cara que coloca a bola pra dentro, que é aquele atacante nato. Então, assim, é o Palmeiras, né? Se agitando no mercadão da bola. E o que vocês acham sobre esses reforços que estão chegando? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!